A verdade é que todo mundo quer crescer. Quer ganhar mais dinheiro, quer crescer, melhorar de vida, quer morar numa casa melhor, quer oferecer uma escola melhor para os filhos. Todo mundo está na sua jornada buscando crescer. Mas se você quer enriquecer, prosperar e multiplicar, existe um princípio inegociável para isso acontecer. Você precisa assumir o comando da sua vida, especialmente sobre crescer financeiramente. Enquanto você se enxergar refém das circunstâncias, da economia, do mercado ou qualquer outro fator externo, a sua prosperidade sempre vai escapar, das suas mãos. Eu, por exemplo, precisei entender que não era o mercado, que não era o governo, que não era o algoritmo, que não eram fatores externos que me impediam de prosperar e de crescer. Era sobre mim. Sempre foi sobre mim e sobre a minha mentalidade, o meu jeito de pensar, o meu jeito de enxergar o mundo. Como T. Harv Eker já dizia, as pessoas ricas criam sua própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que na vida as coisas simplesmente acontecem e que é questão de sorte ou de azar. Mas um dia eu entendi que não. Um dia eu entendi que era sobre a minha maneira de pensar e que os meus resultados eu mesma posso criar. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso podcast Na Marra. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Como sempre, né, gente? É maravilhoso compartilhar esse conhecimento com vocês. Estamos aí um tempo, né? Sem podcast, a gente ficou aí uns 30 dias sem vídeos e eu fiquei muito feliz com a procura de vocês, com vocês mandando mensagem. Aline, o que aconteceu? Eu tô com saudade do podcast, estamos de volta e dessa vez com muita novidade, com conteúdo riquíssimo, com vários, assim, a gente já montou aqui roteiros de vários podcasts, coisas que vocês já pediram, e eu tenho certeza que vai impactar muito a vida de vocês. Esse tema de hoje, ele é sensacional, e olha, como sempre, o que eu quero pedir pra você? Deixa o seu comentário aqui embaixo, falando o quanto impactou a sua vida esse episódio, o quanto você trouxe aprendizado pra você, o quanto você pode trazer de sugestões de temas, né, pra gente poder estar abordando nos próximos. Eu tô muito feliz com a repercussão dessa primeira temporada que nós tivemos aí 11 episódios e agora estamos no 12º e começando aí uma nova fase uma nova temporada dos nossos podcasts, né? Então tô muito, muito feliz com o feedback de vocês e com várias novidades para trazer para vocês aí, tá? Então fiquem atentos que em breve eu vou falar nos próximos episódios. Mas o que a gente vai falar hoje, né? Vamos falar sobre resultado e crescimento. Eu sei que eu tenho vindo aí de uma série, né, na temporada passada falando sobre mentalidade de riqueza, trazendo conceitos de Harv Eker, né? Então, é importante a gente ter isso claro, que o quanto a nossa mente é o que produz os nossos resultados. E vocês vão ouvir falar disso o tempo inteiro. Muito, né, não só disso, mas porque eu tenho entendido que a nossa mudança acontece quando a gente tem clareza e consciência de quem a gente é, do que a gente tem feito, das coisas que a gente tem vivido e construído, né? Então não adianta nada, gente, a gente ficar achando que tudo é questão de sorte, que tudo é questão de acaso, porque na realidade, a grande realidade é que as mudanças, o crescimento, ele acontece de maneira intencional quando a gente está com foco em crescer, em melhorar de vida, né, em prosperar. Então, o que a gente vai falar aqui hoje é sobre esses aprendizados com base em mudança de realidade, em construir riqueza, em mudar o teu negócio, mudar os resultados do teu trabalho, da tua vida financeira, né? Olhar a tua vida com outro olhar. Eu quero trazer para vocês aqui, eu sei que a gente acaba falando muito, né, de riqueza, prosperar e tal, mas uma coisa que para mim fica muito claro com relação ao sucesso, a gente realmente mudar a nossa vida, né, alcançar grandes resultados, é que tudo está relacionado à maneira como a gente enxerga o mundo. Tudo está relacionado à maneira como a gente pensa. Eu sei que pode ser repetitivo, eu sei que você já ouviu falar muito disso, a gente tem falado isso nos últimos podcasts, mas sabe uma coisa que é essencial entender? O que define as pessoas que têm sucesso financeiro, por exemplo, nos negócios, que prosperam seu negócio, ou que crescem muito na carreira, né? Se você é CLT, se você é servidor, é realmente uma maneira de pensar de crescimento. E essa maneira de pensar de crescimento, ela se divide em 2 pontos. Geralmente, quem tem uma mentalidade de crescimento é uma pessoa que tem uma visão abundante de mundo, de crescimento, de vida, né, de realizações. E quem muitas vezes está preso em poucos resultados ou na frustração, são pessoas com um fator mental muito forte na escassez. Se vocês lembrarem, eu trouxe em um outro episódio
o conceito da Caroline Dweck, que ela fala da mentalidade de crescimento e da mentalidade fixa. Quando a gente tem uma mentalidade de crescimento, a gente entende, né, que eu aprendo, o que eu não sei eu aprendo, aquilo que eu busco, né, ter de habilidade eu posso desenvolver. É sempre uma mentalidade de crescer. Já o mindset fixo, ele é daquele que as coisas são como são, eu não tenho como mudar, não tenho como mudar esse cenário. Então, é um padrão mental muito mais limitado, muito mais focado nas limitações e nas dificuldades. É importante entender nessas duas mentalidades de crescimento e a mentalidade fixa, que a mentalidade de crescimento, a pessoa que tem essa mentalidade, ela não está preocupada com o erro, ela não está preocupada com os obstáculos, com as dificuldades. Ela está preocupada em crescer, em se desenvolver, ela está preocupada em superar esses desafios. Já a pessoa de mente fixa, ela já foge do desafio, do desconforto, ela foge da crítica, ela foge do risco e essa mente, ela acaba sendo uma pessoa que se esconde das dificuldades, se esconde dos desafios. E aí, por que eu quero trazer um pouquinho desse conceito aqui também, antes de eu entrar especificamente no nosso tema? Porque se você começa qualquer mudança na sua vida com a mente fixa, com medo da crítica, com medo de ser rejeitado, com medo de não dar conta, fugindo de dificuldade, de desconforto, naturalmente você não vai crescer e sair do outro lado. Por quê? Porque a mente de crescimento é a mente que olha os problemas como oportunidades, que olha as dificuldades como uma situação de oportunidade de crescimento, que não tem medo do desafio ou do desconforto, porque o foco é o crescimento, é o aprendizado, entende? Então, por que eu tenho que trazer esse conceito? Porque para você entender e absorver o que eu vou falar para você hoje, é necessário que você vira a chave, tá? Para você perceber qual é a mentalidade que você tem tido hoje. Por quê? Porque você precisa construir uma mentalidade de crescimento. E hoje, no nosso assunto de hoje, eu vim trazer para você 5 princípios que vão fazer com que você prospere, cresça, com que você aprenda a construir riqueza com as suas próprias mãos, para que você aprenda a mudar o teu cenário de vida, você mesmo, por meio da maneira de você pensar e, obviamente, da maneira de você agir, dos seus comportamentos. E aí eu vim trazer para você esses 5 princípios, tá? E, obviamente, dentro desses princípios eu vou trazer conceitos muito claros para você entender como que você vai poder aplicar isso na sua vida, combinado? Então, olha só. No princípio 1, primeiro princípio, é o básico, tá, gente? É que você cria a sua própria realidade. Esse conceito, ele é essencial para qualquer processo de mudança de vida e de crescimento, para que você seja uma pessoa bem-sucedida. Não importa se você é CLT, não importa se você é autônomo, se você trabalha, né, numa empresa para alguém, se você é empresária, se você está empreendendo, não interessa seu nicho, sua profissão. Independente do que você faça. Isso é o que separa pessoas bem-sucedidas de pessoas frustradas e mal-sucedidas. Pessoas de mentalidade rica sabem que são coautoras com Deus. Elas sabem que elas criam a própria realidade. Elas não esperam a vida acontecer. Elas plantam, elas regam e elas colhem. Se você entender que você é co-criador com Cristo, com Deus, sobre a sua vida, que você cria e constrói a sua realidade junto com Ele, isso muda tudo. Isso muda a maneira como você enxerga a si mesmo, enxerga o mundo, enxerga os resultados. E em Gênesis 1:26 fala, façamos o homem a nossa imagem, domine. A nossa imagem e semelhança, domine sobre os peixes, sobre os animais. O que diz? Governo. Fala sobre a gente governar. Quando nós falamos de criar a própria realidade, Deus nos ordenou para que nós dominássemos sobre a terra. Então, o que eu quero que você entenda quando nós falamos de que você cria a sua própria realidade, tá? Não tem para onde correr. Nós temos o poder de mudar, de alterar realidades com os nossos comportamentos. Para que a gente consiga mudar, eu não sei qual é o seu cenário de vida, tá? Eu não sei se você hoje está frustrada com o seu trabalho, ganhando pouco, sente que poderia ganhar mais. Eu não sei se você está frustrada com o seu casamento, se você olha para o seu casamento e pensa, caramba, eu gostaria de viver uma vida melhor com meu marido, eu gostaria de ter uma vida com mais realização profissional. Eu não sei exatamente o que está passando. Como mãe, talvez você tenha se sentido frustrada como mãe, olhando o que você já fez até aqui como mãe, pensando, caramba, eu não imaginava que os meus filhos, que eu não conseguisse ser a mãe que eu imaginei para os meus filhos. Eu não sei qual é o seu cenário de vida, tá? Eu não sei se você está frustrada com a sua vida financeira, eu não sei se você olha para tudo que você realizou na sua vida hoje e pensa, caramba, eu sei que eu poderia ter feito mais, eu sei que eu poderia ter ido além.
Mas independente, tá? Independente do teu cenário atual, eu quero que você tenha claro, você pode mudar a sua realidade, tá? A nossa vida pode ser transformada. Às vezes o seu cenário é muito difícil, às vezes você olha e talvez pense, caramba, quanto desafio eu tenho que passar, o quão complicado é o meu cenário, mas eu sei que é possível você mudar a sua realidade, né? Eu, ao longo desses anos todos, tenho visto tantas pessoas, tantas gente que tinham vidas assim financeiramente destruídas, empresas que não vinham faturando, gente, empresários dentro da nossa mentoria, empresários que vinham muitos meses sem faturar, né, ganhando pouco, cobrando pouco, e que em poucos meses conseguiram mudar suas realidades, cobrar mais caro, se posicionar bem, vender muitas mentorias, muitos cursos, desenvolver seu negócio, profissionais que estavam perdidos, desmotivados, sem saber o que fazer profissionalmente, e que encontraram seus caminhos e que começaram, né, a mudar a sua jornada e faturar, enfim, dar uma virada nas suas vidas. Então, eu quero te dizer que eu sei, eu já vi isso acontecer muito, eu vejo todos os dias com os nossos mentorados, com os nossos clientes, pessoas que vinham de uma vida sem motivação, sem objetivo, sem visão de futuro e que conseguiram mudar suas vidas, suas realidades, construir família, casar, ter filhos, ter sucesso financeiro, profissional, enfim, se encontrar, né, e construir negócios de sucesso, negócios de crescimento. Então, eu sei que é possível você mudar a sua realidade, só que você precisa acreditar nisso primeiro, tá? Você é a primeira pessoa que precisa acreditar nisso, que é possível mudar a sua realidade. E esse é o primeiro princípio, porque se você não acredita nisso, você vai entrar numa armadilha que tem a ver com o princípio 2, que eu vou ler agora pra você. Que é o quê? O princípio 2 é porque existem 3 pistas de uma pessoa com a mentalidade pobre. E se você não acredita no princípio 1, que é que você cria sua realidade, provavelmente você está presa nas 3 pistas de mentalidade pobre. Que são, a primeira, culpar os outros. A culpa é do governo, a culpa é do dólar, a culpa é do cliente, a culpa é do mercado, do algoritmo. A culpa é da minha condição de vida, a culpa é de tudo que está ao meu redor e nada minha. Essa é a primeira pista de que você está com a mentalidade pobre. Essa é uma armadilha que você constrói mentalmente, que te prende nesse padrão de fracasso, de frustração, de pouco resultado. Quando você começa a culpar os outros, você tira de si a responsabilidade de construir a vida que você deseja. Você tira de si a responsabilidade de, quem sabe, construir um cenário completamente diferente para sua vida, independente de aonde você nasceu e de, enfim, como começou toda a sua história. Por que eu tô falando isso, né? Você pode estar pensando assim, você não sabe da minha história, Aline, você não sabe da minha vida. Você tá falando isso porque para você é muito fácil falar, né? Você provavelmente já tenha nascido numa família com mais prosperidade do que a minha. Eu sei que vem objeções na sua mente quando a gente fala desse assunto. Ontem, não sei, ontem ou anteontem, a minha mãe me mandou mensagem com uma foto com um rapaz que foi caseiro na nossa chácara. E ela falou, Aline, você lembra dele, né? E aí eu, nossa, lembro sim. Ele tá bonito. E aí ela falou, olha, ele tá super bem sucedido. E eu encontrei ele aqui no cartório. Ele tava me contando que ele se formou em engenharia civil. Hoje tem uma empresa de construção civil. Ele trabalha por licitações. Ele tem um restaurante, comprou um negócio, mora numa casa maravilhosa, tem um filho. E ela começou a me contar, né, a história dele. E ele foi caseiro, né? Caseiro na nossa chácara, um rapaz super lutador que veio do interior de Minas Gerais, assim, de um lugar muito simples e sempre foi muito trabalhador, sempre quis estudar, sempre quis crescer. E olha só, né, o que ele se tornou. E por que eu tô contando essa história pra você desse rapaz? Porque a minha mãe ficou muito feliz, né, de saber que ele, enfim, que ele cresceu, que ele estava bem sucedido. E por que é tão importante entender? Porque ele veio de um cenário completamente adverso. Porque ele trabalhou como caseiro, trabalhou como ajudante pedreiro, trabalhou com várias questões, vários trabalhos ali com o que ele tinha, com o que ele podia, mas ele buscou conhecimento, buscou estudar, fez uma faculdade, abriu uma empresa, tem um negócio, hoje ele é próspero, né? Então, é possível. É possível que você prospere quando você tem a mentalidade de crescimento, quando você tem a mente certa e não uma mente de escassez, uma mente de vitimismo. E eu vou chegar lá, tá? Eu falei pra vocês a primeira pista, que é a de culpar os outros, né? De culpar o governo, o dólar, os clientes, o mercado, enfim. Talvez esteja pensando, Aline, mas de fato, quando tem uma crise no país, quando as coisas não estão boas, elas impactam a gente, com toda certeza. Mas isso não pode definir a sua vida, definir seus resultados. Imagina há quantos anos, quantas crises o mundo, o Brasil,
viu, já viveu, já passou. E quantos novos milionários sempre surgiram, quantas pessoas sempre prosperaram, mesmo em cenários adversos. Então, se você tiver essa crença, você vai se limitar. Se você tiver essa crença, você não vai crescer, você não vai prosperar o quanto deveria, não vai se dedicar e dar o máximo que você poderia dar na sua vida. Se você não tiver clareza de que não importa o cenário que tiver no mercado, não importa o nível de dificuldade que o mercado esteja, o que importa é a tua vontade, o teu desejo de crescer e fazer com que as coisas deem realmente certo na sua vida. Vocês entendem? Gente, isso é muito poderoso e é uma pista que você está com a mentalidade pobre, que você precisa mudar sua mentalidade urgentemente. Um outro ponto, a segunda pista, é justificar o fracasso. Essa pista é o quê? Ah, dinheiro não é tudo na vida. Ah, não, mas o importante é ser feliz. Ah, mas não é tão fácil quanto parece. Ah, não, mas sabe, eu não preciso ser muito rico, ou prosperar muito, ou tipo, ter muito sucesso, sabe? Se eu tiver a grana para viver minha vida aqui de boa, tá ótimo. São justificativas para você se manter numa vida limitada. São justificativas para você se manter presa num resultado que você, sinceramente, não quer ter. Olha, se eu te perguntar, no mundo ideal, onde tudo é possível, você gostaria de ter muita grana, de ter tipo 5 milhões na sua conta para você poder comprar a casa dos seus sonhos, ajudar as pessoas que você ama, comprar o carro dos seus sonhos, crescer, se desenvolver, viajar, ajudar, né, várias pessoas, enfim, ter uma vida com muito propósito? E 5 milhões não é tanto dinheiro assim, né, se você parar para pensar em ampliar a sua visão de futuro para você ajudar tantas e tantas pessoas. Às vezes 5 milhões é só uma casa maravilhosa que você sonha em morar, uma mansão maravilhosa. Então, entenda que quando a gente fala de justificar o nosso fracasso, a gente diminui os nossos sonhos, a gente começa a sonhar pequeno. A gente começa a olhar as coisas do ponto de vista que é uma falsa humildade. Ah, não, mas eu não preciso ter muito dinheiro, porque vão me incomodar, porque, sei lá, vão começar a me pedir. Isso é uma mente escassa, isso é uma mentalidade pobre. Então essa é a segunda pista de que você talvez esteja com a mentalidade pobre. E a gente vai para a terceira pista, que é a pista assim que ela define tudo, que é se fazer de vítima. Quantas pessoas se fazem de vítima, se colocam como coitadas diante do cenário de vida para justificar seus fracassos, para minimizar seu sentimento de frustração. E aí o que acontece? A pessoa que se vitimiza, isso acontece comigo, as coisas são mais difíceis para mim, você não sabe como as coisas são difíceis para mim, você não sabe de onde eu vim, tudo para mim dá errado, eu me esforço, sabe, eu tenho muito potencial, mas as oportunidades, elas simplesmente nunca chegam até mim. Isso é um padrão de vitimismo. Isso é um padrão de mentalidade pobre. E olha só como isso te prende e te mantém numa vida de fracasso. Porque você não olha para você como autora da tua vida, como coautora. Você não olha para você como uma pessoa capaz de mudar a sua realidade. Então, é muito importante que você se lembre, tá? Que enquanto você alimentar uma dessas 3 posturas na sua vida, as coisas não vão acontecer porque você vai estar dando autorização para a escassez dominar a sua vida. Isso é um fato real. Você vai estar dando toda a legalidade para a escassez dominar sobre a sua realidade, sobre a sua vida, tá? E em Gálatas 6:7, a Bíblia diz que o que o homem semear, isso também colherá. Muitas vezes você começa a orar, fazer jejum, sei lá, né? Se você é cristão, você começa a orar, fazer jejum, você começa a buscar Deus, fazer um propósito, você começa a buscar formas, né, de entender por que as coisas não estão dando certo para você, enquanto que o que falta é você persistir. Às vezes, o que Deus quer de você não é que você faça mais um jejum, que você pague uma penitência, que você, sei lá, faça um propósito. Às vezes, o que está faltando é você agir. Às vezes, o que está faltando é você ter uma atitude próspera, é você persistir, começar as coisas e ir até o fim. Começar a se dedicar e fazer o que tem que ser feito. Às vezes o que está faltando é você olhar para você com sinceridade e pensar, caramba, o quanto eu estou sendo preguiçoso, o quanto eu estou negligenciando com as coisas que eu tenho que fazer, o quanto eu tenho enrolado, procrastinado, o quanto eu tenho sido uma pessoa reclamona, insatisfeita. Muitas vezes o que te falta é olhar para você com consciência e humildade e falar, eu realmente preciso mudar.
Eu realmente preciso ter mais diligência, disciplina e organização. Eu realmente preciso olhar para os meus projetos, parar de olhar para a vida dos outros. Muitas vezes, gente, o que nos falta é essa sinceridade. É essa consciência de quem nós temos sido. E aí, é por isso que é tão importante entender esses princípios. Porque eu não estou aqui para falar para você só sobre dinheiro. Talvez esteja ouvindo esse podcast de hoje pensando assim, ah não, mas tá falando sobre dinheiro, sobre ficar rico, sobre... Não, eu tô falando sobre você ter sucesso na vida, sobre você prosperar. Eu tô falando sobre você ter felicidade, qualidade de vida na sua vida. Todos esses princípios que eu tô falando para você, eles servem para você ter uma vida plena. Eles servem para você ter uma vida feliz. Eles servem para você ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa que realiza. Não é sobre, ai meu Deus, eu quero ficar multimilionário. É sobre ter uma mente de crescimento, sobre educar os seus filhos para eles serem pessoas bem-sucedidas. É sobre você ter qualidade de vida na sua rotina. Sobre você focar em ir para academia de verdade, com disciplina, cuidar do teu corpo, da tua saúde, ir até o fim, se alimentar bem, fazer aquilo que tem que ser feito. É sobre você dominar sobre as suas vontades. Entende? Gente, eu quero que você entenda uma coisa que é muito poderosa e que foi o que mudou a minha vida. Eu passei a vida, cresci no meio, vocês sabem, né? Quem assistiu os outros podcasts sabe que eu já contei um pouquinho da minha história, mas eu cresci em um ambiente extremamente limitado mentalmente, de pessoas críticas, de pessoas negativas, de pessoas desistentes, de pessoas com a mentalidade pequena, escassa. É uma luta diária você sair desse padrão mental. Eu precisei mudar de ambiente, sair de perto de pessoas. Hoje continuo buscando ambientes, mesas que me façam crescer e desenvolver cada vez mais. Eu não vim de uma família com uma mentalidade boa, muito pelo contrário. A família do meu pai, por parte de pai, pessoas extremamente limitadas, por parte de mãe também. Pessoas que têm crenças limitantes, famílias simples, não vim de família rica. Então a gente tem que entender que a gente que não nasceu herdeiro, e nada contra quem nasceu herdeiro, né? Mas a gente que teve que realmente construir nossa riqueza, prosperar, crescer, é difícil mesmo, é desafiador mesmo. E aí entra o princípio 3. Problemas não são justificativas, são convites de crescimento. Vou ler de novo. Problemas não são justificativas, são convites de crescimento. Eu aprendi que os problemas são parceiros. Os problemas, eles são oportunidades da gente crescer. E por que é tão importante, né, a gente ter essa mentalidade sobre o convite de crescimento vir por meio dos problemas? Porque as mentes fracas, as pessoas fracassadas, frustradas, elas vão sempre justificar os seus resultados com os seus problemas. Ah, eu tenho problemas emocionais porque meu pai era muito abusivo. Ah, Aline, eu tenho dificuldade com dinheiro porque eu passei muita fome, muita dificuldade. Ah, Aline, você sabe, eu sou uma pessoa indisciplinada, uma pessoa com estima muito baixa porque eu recebi muitas críticas ao longo da minha vida. Isso são justificativas para os seus resultados atuais. São problemas reais que você viveu. Eu vivi também. Mas são justificativas que muitas vezes nós usamos para aliviar o nosso sentimento de frustração com relação aos resultados ruins que a gente colhe na vida. E pessoas ricas não fogem de problemas. Pessoas de mentalidade rica entendem que elas precisam crescer para superar os seus problemas. Elas entendem que elas precisam ser maiores que os seus problemas. Então, quando você entende que você é maior que os seus problemas, quando você entende que o Deus que você crê, Ele é maior que os seus problemas, mas, sobretudo, quando você entende que você tem capacidade para superar esses problemas, você domina sobre tudo aquilo que acontece com você. E não o contrário. Porque existem pessoas que os problemas dominam a vida delas. Que as dificuldades dominam a vida delas. E é importante entender, lá em Tiago 1, 2 e 4 diz que a provação da fé produz perseverança e maturidade. Então, a provação da nossa fé produz perseverança e maturidade. Você precisa entender que os desafios te fazem crescer, eles moldam quem você é. Eu hoje, assim, lembrando da minha história, pensando em tudo que eu já vivi, né, até aqui, eu tenho plena certeza, convicção de que algumas coisas que eu passei que eu não queria ter passado, coisas que foram muito difíceis, elas foram necessárias para moldar quem eu sou hoje e trabalhar essa mentalidade, né? Eu falo muito para vocês de posicionamento e foi o que mudou a minha vida, foi o que mudou o meu jogo, aprender a me posicionar, saber quem eu sou, construir uma identidade forte.
E se eu não tivesse sido tão humilhada, se eu não tivesse sido tão criticada, se eu não tivesse sido tão diminuída, muito provavelmente eu não saberia o tamanho do meu poder quando a gente fala de posicionamento. Se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi, eu não saberia como me impor e me posicionar diante das pessoas. Eu não saberia como eliminar o medo de desagradar. Eu continuaria sendo refém do que as pessoas pensam de mim, eu continuaria sendo refém do que as pessoas acham de mim, entende? E isso é algo que não tem preço. Quando você entende a sua jornada, quando você entende que existe poder em se posicionar, em se comunicar, em saber quem você é, você assume a sua identidade de filha, você assume o seu lugar no mundo. Você fala da tua mensagem, você constrói a mentalidade certa para crescer com a sua família, para os seus filhos não passarem o que você passou. Para você construir uma vida de privilégio, de crescimento, de alegria, de resultado. Entende? Então, é muito importante que a gente entenda que tudo que a gente passa de sofrimento constrói a nossa identidade, ajuda, né, faz parte da nossa história. Como eu já contei aqui para vocês sobre José, né? José é uma história que eu admiro muito, já falei em outros podcasts. José se tornou José do Egito, né, o governador, pelo que ele passou, por ter sido vendido, por ter passado por tudo que ele viveu. Então, os nossos problemas são grandes oportunidades. O problema não define o seu limite, tá? Ele revela o seu próximo nível. Eu vou ler de novo para você. O problema não define o seu limite. Ele revela o seu próximo nível. Então, todos os nossos problemas, eles revelam o nosso próximo nível. Eles mostram o que a gente vai ter que passar para crescer, se desenvolver e superar aquele desafio. E isso se parece com o princípio 4, que é ser maior que o problema é decisão de governo. Nós precisamos ser maiores do que os nossos problemas. Nós precisamos entender que pessoas de sucesso são maiores que os seus problemas. O que chega até você, Deus permite porque Ele sabe que é isso que vai desenvolver as habilidades que você precisa para que você domine. Ele sabe que esse desafio, ele vai te preparar o suficiente para você dominar no próximo nível, na próxima fase da sua vida. Então não é sobre a ausência de desafios, não é sobre uma vida fácil, não é sobre não ter problema, é sobre o quanto você decide expandir na sua vida. Não é sobre a má notícia, não é sobre a dificuldade de venda da tua empresa, não é sobre a dificuldade com o colaborador em contratar ou em treinar, não é sobre lidar com seus colegas de trabalho no dia a dia, não é sobre os clientes que você atende, não é sobre o desafio na sua casa com seus filhos, sua família, não é sobre isso. É sobre o quanto você decide expandir a sua capacidade de resolver problemas. É o quanto você decide ser grande o suficiente frente aos seus problemas. Entende? E em 1 Coríntios 10, 13, diz o seguinte: Deus não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Essa passagem, por muitas vezes eu olhava ela e pensava assim, meu Deus, mas tá muito difícil. Como que ele acha que eu vou dar conta de aguentar isso? Isso tá sofrido, Deus, eu não aguento mais isso. Né? E hoje eu tenho outro entendimento sobre essa passagem. Sabe por quê? Quando ele diz que nós não seremos tentados além daquilo que suportaremos, é porque ele quer nos forjar. Ele quer nos fazer crescer. Entende? Então, como ele quer nos fazer crescer, ele vai trazer desafios que vão nos capacitar. Só que a pessoa que não entende os desafios, os problemas como oportunidade, ela vai ficar reclamando. Ela vai ficar se queixando. Ela vai ficar olhando a vida com um olhar negativo. Ela vai ficar olhando a vida do outro e reclamando, nossa, mas a vida do outro é mais fácil que a minha. E ela vai perder a perspectiva. Você vai perder a perspectiva de olhar para a tua vida com olhar de misericórdia, com olhar de aprendizado, com olhar de crescimento. Você vai perder a oportunidade de se desenvolver para o próximo nível. Porque você vai ficar aí choramingando pelos cantos. Então os problemas não precisam sumir. É você quem precisa crescer para superar esses problemas. Por isso que o princípio 4, ele é tão, tão importante. Nós precisamos ser maior do que os nossos problemas. Nós precisamos nos capacitar para superar os desafios e dificuldades e assim você vai prosperar.
Esse também é um arquivo de riqueza do livro do Segredo da Mente Milionária, tá? Então fica a dica aí, que eu já passei para vocês a dica desse livro. E aí a gente vai para o princípio 5. Sem autorresponsabilidade não existe prosperidade estável. Não tem como prosperar sem autorresponsabilidade. Não tem como você crescer se você terceiriza os seus resultados de vida. Enquanto você terceirizar a sua vida, enquanto você terceirizar seus resultados, o seu financeiro vai oscilar junto, o seu financeiro não vai crescer, porque prosperidade exige governo pessoal. E governo pessoal vem com autorresponsabilidade. Eu sou a única responsável pelo meu crescimento. Isso é uma crença, gente. Eu sou a única responsável por mudar a minha vida. Eu sou a única responsável por fazer as coisas acontecerem. Ninguém te deve nada, ninguém tem que te ajudar, ninguém tem que te validar, ninguém tem que te elogiar, ninguém tem que achar legal o seu trabalho. Você precisa se responsabilizar pelo seu crescimento financeiro e pessoal. E aí tem muita gente transferindo o comando de vida de uma maneira sutil. Sabe como? Aquela pessoa que fala assim, quando o mercado melhorar eu vou começar a crescer. Não, quando eu terminar minha faculdade eu vou começar a me desenvolver mais profissionalmente. Quando as coisas melhorarem, né? Quando o mercado melhorar, quando a crise melhorar, o meu negócio vai dar certo. E vai terceirizando. Gente, eu falo muito isso para quem é empresário. Aline, mas o mercado tá retraído, tá vendendo pouco. Eu tava conversando ali com a minha colega que tem uma empresa, né, do mesmo nicho que o meu e tá difícil para todo mundo. Vamos lá. Você quer consolo? Que você não tá vendendo? Ou você quer ocupar a fatia de mercado que tá vendendo? Porque tem pessoas que estão crescendo, que estão se desenvolvendo. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas ficam presas a isso e terceirizando a culpa, né? Então, eu estou assumindo que eu posso controlar hoje, mas isso aqui não está no meu controle. Você precisa olhar aquilo que você pode fazer o máximo possível para você alcançar, mas você precisa entender que governo é uma decisão. Você precisa governar sobre a sua vida, governar sobre o seu negócio, governar sobre o seu trabalho. Aline, mas eu me dedico no meu trabalho e não recebo aumento, não recebo reconhecimento, meu amor. Você não está fazendo isso pelo seu chefe, você não está fazendo isso pelo seu líder, você está fazendo isso por você. Para você ser uma pessoa excelente, uma excelente colaboradora, uma excelente funcionária, um excelente funcionário. Aline, mas eles não me valorizam, então busca uma empresa que te valoriza. Aprende o que você tiver que aprender, melhora o que você tiver que melhorar e busca um lugar que vai te reconhecer, que vai te pagar mais. Porque não é sobre a empresa que você trabalha, é sobre você. É sobre quem você é. Vocês estão entendendo? Como isso é poderoso? E aí entenda uma coisa. Eu vou falar uma coisa pra você que é muito importante, tá? Você ter em mente, tá? Nessa visão de mentalidade. O mundo não determina a sua realidade financeira. A sua mente que determina. Deus já liberou o favor, agora é a sua vez de assumir o governo da sua vida. E aí você pode estar assim, Aline, mas você não sabe as dificuldades que eu passo. Você pode ainda estar contando história na sua mente. Misericórdia, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que tudo que você está pensando, contando, são fatos. Mas o que você vai fazer com esses fatos? O que você vai fazer com o que já te aconteceu na vida? O que você vai fazer com a sua história? O que você vai fazer com as coisas ruins que te aconteceram? O que você vai fazer com os seus problemas? Você vai ficar justificando. Você vai ficar contando história. Você vai ficar agarrada neles. Ou você vai olhar para eles e falar, como que eu vou vencer um a um? Como esses obstáculos como eu vou acabar com esses obstáculos? Como eu vou passar por eles? Entende? Isso que vai mudar totalmente a tua realidade. Isso que vai mudar o teu negócio. Isso que vai fazer com que você prospere financeiramente na tua empresa. Isso que vai fazer com que você venda mais, com que você atinja os clientes certos, com que você tenha determinação para fazer o que tem que ser feito na tua empresa. Melhorar processo, melhorar a qualidade do teu produto, melhorar a qualidade do teu conteúdo, melhorar a tua apresentação, melhorar teu posicionamento. O que você precisa aprender, fazer, executar para alcançar o resultado que você quer alcançar. Entende? Eu quero que você olhe para você, que faça um autoexame, escreve num papel o que você tem de crença limitante, que você vem pensando e vem te atrapalhando a prosperar. Sendo uma pessoa verdadeira, trazendo consciência, trazendo luz a quem você tem sido. E o que você precisa mudar, como você pode ser agora. O que você precisa falar, agir, se movimentar para fazer com que os seus resultados sejam diferentes.
Escreve para que você possa começar a tua jornada de mudança. Eu não quero que você entre aqui nesse podcast só para ouvir mais um podcast e não bote a mão na massa para mudar a tua história. Eu quero que você entenda que você pode mudar a tua vida. Eu quero que você entenda que eu consegui mudar e você consegue também. E várias pessoas conseguem sair de um cenário difícil porque elas têm determinação. E é aqui, ó, é mudando a nossa mente. Combinado? Eu quero trazer para você o aprendizado na marra de hoje. Que é o seguinte: problemas não travam quem sabe quem é, eles só revelam o próximo nível de governo que você foi chamada para assumir. Cara, isso aqui é uma verdade que eu carrego no meu coração. E eu vou ler de novo. Problemas não travam quem sabe quem é. Eles só revelam o próximo nível de governo que você foi chamada para assumir. Então os problemas estão revelando o seu próximo nível. Quando você olhar um problema, caramba, olha aí a oportunidade de ir para o próximo nível. Olha aí a oportunidade de crescimento. É isso que o problema vai trazer para você. Então eu quero que você lembre, tá? E aí vamos lá para as nossas frases de impacto do nosso episódio de hoje. Primeira frase: prosperidade exige governo. Não existe riqueza estável sem autorresponsabilidade. 2. Problemas não são muros, são convites de expansão, de crescimento. 3. Quem culpa, justifica ou se vitimiza está entregando a sua autoridade à escassez. Lembra disso. Essas 3 coisas estão entregando a tua vida na escassez. Você culpar os outros, justificar seus erros e se vitimizar. 4. Fase 4. O problema não precisa desaparecer, você que precisa crescer. 5. O dinheiro segue governo e não cenário. Então governe sobre a tua vida financeira. Governe sobre a tua empresa, sobre o teu negócio. Governe sobre a tua saúde física, mental e emocional. Governe sobre os seus resultados, porque somente isso vai fazer com que a tua vida mude, com que o destino dos teus filhos, com que a tua história, com que o teu negócio, com que os teus colaboradores realmente enxerguem o tamanho da potência que você é, para que você alcance resultados exponenciais. Somente olhando para dentro, com a autoconsciência e com a clareza de que eu tenho que mudar minha mentalidade, é que as coisas realmente acontecem. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje, que você tenha refletido. Hoje eu nem dei muitos tapas em vocês, vai. Hoje eu fui fofa. Mas eu espero que vocês tenham gostado, que você aplique na sua vida o que você aprendeu aqui, tá? Que esse aprendizado sirva para transformar você. E que não seja somente um podcast que você ouviu e achou legal, tá? Mas que de verdade seja um divisor de águas. Eu quero que você escreva aqui embaixo, tá? Escreve aqui nos comentários. Eu decido mudar a minha mente, para que você se comprometa com a mentalidade de crescimento. Eu decido mudar a minha mente, porque é isso que vai fazer com que a vida que você tanto deseja seja construída. Você é co-criadora com Cristo, com Deus. Você é co-criadora da tua realidade. Então, assume esse governo e vamos para cima. Um beijo, tchau!